Olá, estamos aqui no 14º Fórum Internacional de Administração, que acontece no Vivo Rio, aqui no Aterro do Flamengo, e vamos conversar com o cientista Silvio Meira, que acabou de proferir a palestra Estratégias com Tecnologia e Inovação. Tudo bom, Silvio? Tudo ótimo. Tudo bem. Silvio, a plateia acabou de ficar boquiaberta com as coisas que você falou, com os conceitos que faz a gente pensar. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho disso aqui para a nossa entrevista, tá? Silvio, você falou do Big Data, que mudou muito para pessoas físicas e principalmente para as instituições. Mudou muito a forma de pensar. Você acredita que as instituições, que as organizações estão prontas para enfrentar, ou melhor, estavam prontas para enfrentar esse momento de mudanças e transformações? Do ponto de vista do volume de dados que elas estão tendo que passar a administrar, não. Até porque existe uma preparação, eu acho que teórica, do ponto de vista técnico de tecnologia de informação. Mas o problema não é aí. O problema é que como você casa as funções associadas a tecnologias e sistemas de informação a uma estratégia de informação para o negócio. Aí é onde entra a conversa de estratégia com tecnologia e inovação. Num universo digital, em rede e em rede social, que é o nosso caso hoje, uma parte significativa da inovação nas organizações depende do uso estratégico de tecnologias de informação. E isso é um grande gap, um grande buraco organizacional no mundo inteiro, não é só o caso do Brasil, porque o que a gente vê é o pessoal de TI, como se chama classicamente, relegado a uma função periférica de processar os dados da organização, como se a gente estivesse vivendo no mundo offline. Nós não estamos vivendo no mundo offline, existe um processo acelerado de transformação de produtos e serviços, e essa transformação vai afetar dramaticamente os negócios, as empresas, as instituições que não estiverem preparadas para isso. Quem conseguir dar um salto e, de mais de uma forma, interagir diretamente, online, tempo real, com seus produtos, transformando os produtos e as demandas dos clientes sobre os produtos em serviços, vai dar um salto monumental à frente da competição. Nesse mundo contemporâneo, nessas transformações, você falou, a gente tem muitos dados, a gente recebe muitas informações, mas as pessoas não estão prontas para lê-los, não estão prontas para utilizá-los da melhor forma. Você acha que aí existe um nicho para o trabalho do administrador, já que a gente está aqui num fórum de administração? Você acha que seria uma nova forma ou uma forma atual de atuação para o administrador? A primeira coisa que eu acho que o administrador contemporâneo tem que fazer é filtrar o que ele tem no universo de dados à sua disposição, a que é que ele tem que prestar atenção. Não é? A atenção é o nosso limite fundamental. Né? Eu tenho atenção limitada para um excesso de coisas que me chamam a atenção. Depois que eu resolver prestar atenção em algumas coisas, depois que eu fizer escolhas estratégicas, escolhas que vão contribuir para a geração, agregação de valor ao negócio, aos meus clientes, eu tenho que decidir no que eu vou botar foco. Então não adianta eu dizer, ok, eu tenho uma montanha de dados que está sendo gerado sobre absolutamente tudo aqui nesse negócio, desde a temperatura do ar-condicionado em cada sala durante o dia inteiro, até o comportamento de, vamos imaginar que seja um administrador de um negócio de carros, até onde é que está cada carro que eu fabriquei, nesse momento, e o que é que ele está fazendo, a que velocidade que ele está andando. Eu tenho que prestar atenção mesmo nisso tudo, ou eu tenho que prestar atenção nos sinais vitais dos carros? Que carros tiveram um crash? Em que carros o motor parou sem o motorista ter desligado? Quer dizer, não houve a ação de desligar o motor e o motor desligou sozinho. Entre esses, quais foram os que desligaram e não foi por falta de combustível, que de novo é responsabilidade do motorista, tá certo? Onde é que, aspas, eu errei? Essa é a pergunta que o administrador, por exemplo, nesse caso, e isso é só um exemplo, não significa que ele só vá prestar atenção em coisas que ele ou o negócio dele erraram para tomar uma providência para consertar. Mas, por outro lado, a montanha, o dilúvio, como a gente
poderia nomear melhor, de dados ao nosso redor, permite que a gente faça simulações de contextos, de mercados, de negócios, de estratégias, de produtos que a gente não conseguia fazer antes. A gente consegue olhar para um universo em mudança e movimento constante, e eventualmente com milhões de agentes dentro dele, e simular o que era que a gente teria como resultado se a gente fizesse A ou fizesse B. Eu entendo, olhando da minha ótica, e eu sou engenheiro, não sou administrador, eu entendo que o administrador do futuro, ele terá que fazer uma administração muito mais estratégica, de fazer escolhas e tomar decisões sobre como implementar essas escolhas, de criação de valor, do que de gestão pontual de performance minuta do negócio ou dos serviços dentro do negócio. Porque para isso a gente vai botar tecnologia de informação para fazer. Aliás, é daí que vem Big Data. O Big Data, o grande volume de dados dentro dos negócios, vai vir de cada vez mais a gente informatizar funções do negócio, dos serviços e produtos do negócio. Uma nova forma de pensamento, uma nova forma de escolhas, de como escolher e como investir ou atuar, né? E como, principalmente, usar o tempo. O único capital que cada ser humano tem é o seu tempo. A gente não descobriu ainda, infelizmente, como estender o dia. Tem 24 horas e se a gente imaginar que a gente trabalha 10 a 12 horas, direto ou indiretamente, todo dia, a gente tem que separar tempo para aprender, tempo para desaprender, tempo para reaprender e tempo para fazer, além de, obviamente, tempo para refletir sobre o que fez, que é o tempo de pensar, que é o tempo que faz com que a gente conecte o que a gente fez no passado com o que a gente tem que fazer no futuro através do presente. O dia a dia do administrador é isso. Aprender, desaprender e reaprender. O que é que eu não sei, tenho que saber. O que eu sei não serve mais, eu tenho que desaprender e deixar de fazer do jeito que eu estou fazendo. O que eu já soube fazer e eu estou precisando de novo, eu tenho que ir lá atrás e reaprender esse negócio. Em cima disso, o que está acontecendo agora, como é que estava acontecendo no passado, como é que vai acontecer no futuro. Eu que tenho que administrar, eu que tenho que gerir o negócio, eu tenho que fazer que essa coisa aconteça. Esse é o meu dia a dia. Difícil o seu dia a dia, hein? O meu não, é do administrador, eu sou só um engenheiro. Tá bom. Silvio, você falou na sua palestra que novos problemas têm que ser resolvidos por startups, por esse time organizacional, né? Mas como que deve se implantar isso nas empresas? Seria papel do gestor? Seria papel do administrador? Como implantar essas startups? Eu acho que é papel dos gestores, dos administradores, e eu estou aqui, obviamente, achando que os gestores e administradores de um negócio são seus líderes. Por que eu acho que startups são coisas que deveriam ser disseminadas em todos os negócios? Quando a gente fala classicamente do termo startup, a identificação é um conjunto de pessoas fora de uma empresa que está tentando criar um novo negócio. Mas se a gente olhar para a startup de uma forma diferente, como um time articulado, focado, coordenado, treinado, com métodos, processos, métricas, responsabilização, que foi desenhado, foi construído, foi posto no lugar para descobrir, para resolver e para criar problemas, é isso que a gente devia ter para propelir, para projetar as organizações para o futuro. Quem cria um futuro de uma organização não é o dia a dia. O dia a dia de uma organização ele está vindo do passado. Ele vem do passado o tempo todo. Ele vem sendo construído em função de plataformas, de performances, de conhecimento, de decisões de aonde investir e por que não fazer isso aqui, que foram tomadas às vezes há 2, há 3, há 5, há 25 anos atrás. O que a gente vai fazer daqui para frente exige que a mentalidade e as ações para fazer, e os recursos para fazer, sejam puxados do futuro para o presente, e não do passado para o presente. Quando a gente puxa as coisas do passado para o presente, não tem lugar para startups. Por quê? Porque startups são times, equipes com propósito, determinação, foco, como eu já disse, que estão tentando criar, descobrir e resolver novos problemas. Isso não vem do passado, isso vem do futuro. É aí que está a grande diferença.
São novos problemas que exigem novas soluções. Novas soluções, com novas mentalidades, principalmente. Na maioria dos casos, as empresas já existentes, elas tentam resolver os problemas novos que se lhes aparecem com mentalidade e com técnicas, processos, pessoas, mecanismos que elas já conhecem. E o resultado é um índice imenso de mortalidade de negócios que poderia ser evitado. E não é por causa de uma certa fossilização da máquina corporativa de tomada de decisão. As pessoas conseguiriam fazer se fossem estimuladas, se fossem treinadas, se fossem capacitadas, se houvesse sobre elas a escolha estratégica da organização como um todo de mudar. Mas aí o que você vê? Quando você olha para, por exemplo, a mortandade das empresas que estavam na Bolsa de Valores de Nova York ou na Bovespa, quando você olha daqui a 3 décadas para trás, você vai ver que tem pouquíssimas empresas que estão na Bolsa hoje que estavam lá há 3, 4, 5 décadas. E uma empresa não foi feita para morrer em 50 anos. Dá muito trabalho para você criar a vida de muita gente depende dela, a vida de muitos colaboradores, mas a vida de muitos mais clientes, fornecedores e assim por diante. Então, deixar uma empresa morrer por incompetência de prever o futuro do mercado onde ela está, ou as mudanças que eventualmente eliminariam aquele mercado e criariam outros mercados correlatos onde ela poderia vir a estar, isso é um custo social muito grande, se a gente for pensar. Então, eu acho que é uma responsabilidade fundamental dos líderes de um negócio trabalhar para que ele sobreviva no longo prazo. E esse processo de sobreviver depende quase que exclusivamente de você descobrir o futuro. Porque o presente está resolvido, de uma forma ou de outra. Se eu tiver um mínimo de competência, eu estou fazendo um produto ou um serviço, eu sei quais são meus custos, eu sei quais são o meu preço, eu posso reduzir aqui, para aumentar acolá, para lá. Eu tenho, vamos dizer assim, um certo equilíbrio desse contexto eu, clientes, usuários, mercado, competição, regulação e assim por diante. Mas e o futuro? E se o futuro não tiver nada a ver com o que eu estou fazendo aqui e agora? Eu tenho ou não tenho a obrigação de descobrir se eu, por exemplo, estivesse fazendo máquinas fotográficas com filme de revelação química? Eu tinha a obrigação de descobrir, porque eu não estou no negócio. Se eu estivesse nesse negócio, aparentemente, de filmes, eu não estou no negócio de filme, eu estou no negócio de captura de imagens. Captura e preservação de imagens, que é uma coisa que as pessoas fazem muito mais hoje do que quando tinha filme. Só que os grandes atores, do ponto de vista de negócio, do negócio de imagem hoje, não são os que estavam aqui há 20 anos atrás. Porque aqueles atores de lá de trás não estavam no negócio de captura e preservação de imagem. Eles estavam no negócio de fazer filme. É interessante como, assim, assuntos aparentemente diversos acabam se tornando, se unindo em algum ponto, as vertentes se unindo em algum ponto. No primeiro dia das nossas palestras, eu conversei com o Sebastian Charlie e ele me falou muito a respeito de motivação, sobre a importância da motivação. Ontem eu falei com o administrador José Antônio Chaves, do Banco Mundial, e ele me falou a respeito da sobrevivência das organizações, que 5 anos antes você já consegue prever uma crise que vai acontecer. E agora você me fala a respeito disso, da importância de manter a empresa, de se criar a empresa, de se motivar do início, os líderes, para motivar os outros colaboradores. Então, assim, eu acho que são várias vertentes para manutenção daquela empresa, daquela instituição no mercado. Isso, para manutenção de competitividade. Peter Drucker já falava há muito tempo atrás, décadas atrás, que você não devia concentrar a energia de uma empresa em crescer, ou melhorar margens, ou fazer produtos de maior qualidade, ou qualquer coisa parecida com isso. Até porque ele definia qualidade como sendo o que o cliente quer pelo preço que ele pode pagar. Não adianta eu chegar e querer vender uma Bentley ou uma BMW a quem vai pagar um carro popular. Simplesmente porque não vai haver recursos para isso. Mas Drucker, voltando ao pé da conversa, dizia que você tem que focar uma empresa
em sobreviver. Um negócio tem que ser focado em sobrevivência. Se você focar tudo em sobrevivência, você vai para os princípios básicos até da evolução das espécies, né? Você vai para Darwin. Verdade. Então tem um contexto mudando e o contexto exige agora que eu tenha orelhas maiores. Quem não tiver orelhas maiores para ouvir mais longe, vai dançar. E isso se aplica às empresas. Quer dizer, existe um contexto hoje de mudança absolutamente radical de uma plataforma analógica para execução dos negócios para uma plataforma digital com todas as consequências disso. Digital, conectado, móvel, pessoal, coisas, rede ubíqua, pervasiva, universal e todas as consequências disso também. Ignorar essa mudança é a mesma coisa de, no começo do século passado, no começo do século XX, você ignorar a chegada da energia elétrica. Você diz, não, esquece para lá que eu vou continuar trabalhando com vela. É basicamente esse o tamanho da mudança que a gente está vendo. Só que a maioria das pessoas consegue perceber isso no nível pessoal. Então, as pessoas estão muito bem digitalizadas e conectadas e socializadas, elas próprias, mas as suas organizações não. Não consegue levar de um lado Exatamente. ao outro. Então, o que a gente precisa entender é que o movimento também de enredar as organizações, ele é um movimento que vem de cima para baixo por decisão estratégica, mas de baixo para cima as pessoas já estão prontas. Não é? Já estão prontas. Quando você olha pessoas de 90 anos de idade que estão no seu WhatsApp com a família inteirinha para compartilhar os vídeos e para verem os vídeos e comentar os vídeos dos seus netos e bisnetos e tataranetos e assim por diante, por que a sociedade, nos termos dos indivíduos, não está pronta? Ela está pronta sim. A performance digital de cada indivíduo está muito acima da média do que a média da performance de qualquer organização. É para se pensar. É para se preocupar. E agir. Total. Ontem. Tá ótimo, Silvio. Muito obrigada pela Grande sua prazer. entrevista. Muito obrigada pela sua presença aqui no FIA. Grande prazer. Até mais. E você que quer assistir essa palestra, a palestra toda que o Silvio Meira deu aqui pra gente no 14º Fórum Internacional de Administração, acesse a TV do CRA-RJ, cra-rj.tv.br. Obrigada, até a próxima.